E aí, galera, final de jogo, o Botafogo não conseguiu vencer, esperávamos uma vitória, porém sabíamos que o jogo seria muito difícil e não foi diferente. Poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo, possivelmente teríamos saído aí, se os nossos atacantes tivessem finalizado com mais competência, teríamos finalizado o primeiro tempo aí com 4-1 tranquilamente. O jogo foi totalmente dominado pelo Botafogo no primeiro tempo e infelizmente não conseguimos arrematar de maneira certeira para poder matar logo no primeiro tempo o jogo. O segundo tempo foi uma tragédia, nós fomos dominados, tivemos talvez uma única oportunidade de... não diria duas, né? Porque teve uma agora no finalzinho do jogo com o Savarino e infelizmente nós não conseguimos converter em gol. No final das contas, um tempo para cada time, resultado de 2-2, penso que foi justo o resultado. E aí, Mário, o que você achou? Um primeiro tempo bom, só que mesmo com a vitória no primeiro tempo a gente já via que estava um meio campo muito aberto, um meio campo sem proteção. Por mais que o São Paulo não tenha criado grandes chances no primeiro tempo, era um time que conseguia ficar mais com a bola no meio campo, então a gente não conseguia conter o meio campo, não conseguia ter jogadores para povoar o meio campo. E o segundo tempo provou aquilo que estava de, entre aspas, errado no primeiro, que era o meio campo aberto. Um lance bobo, um lance infantil ali, que um time sem marcação resultou o segundo gol do São Paulo. Algumas decisões do treinador que eu particularmente não entendo, como o mantimento do Savarino durante todo o jogo. Eu acho que desde o primeiro minuto de jogo já demonstrava estar cansado, não estar ali para jogo. Mas é aquilo, no final das contas é um ponto fora de casa. É um ponto que, por mais que fique aquele gostinho, né? Mas é um ponto que eu acho que dá para dizer que é um ponto somado e não dois perdidos. Nós temos que analisar da seguinte forma, né? O ponto fora de casa, quando contra uma equipe grande que está na parte de cima da tabela, nunca vai ser um ponto perdido, né? A gente conquistou um ponto, isso aí é um ponto ganho. Ruim é quando se perde ponto para time que está na parte de baixo da tabela. Isso pelo menos a gente conseguiu aí um empate num jogo que sabíamos já que seria difícil e o jogo se mostrou dessa maneira, né? Vamos avaliar como que foram os jogadores, cada um na sua função. O John, na minha concepção, não teve culpa em nenhum dos gols, né? Pelo contrário, ele no lance que o Ferreirinha converte o gol do São Paulo, ele ainda consegue tocar na bola, então não teve nenhuma participação negativa do John no lance dos gols. No mais, ele fez talvez uma ou duas defesas difíceis, no resto o jogo ficou muito naquela coisa da correria, do meio campo, de ataca e tal, mas não teve aquela coisa assim, muito de forçar os dois goleiros a defesas difíceis, né? Eu penso que, na minha avaliação, o John fez uma partida boa, apesar de ter levado 2 gols. E o Damian? Damian, acredito que tenha sido uma das partidas mais inferiores que ele pode ter feito com a camisa do Botafogo. Acho que demonstrou um certo cansaço, talvez seja a idade, né? Mas acho que isso não acrescenta muito, porque fez ótimas partidas já. Só que hoje tomou bola nas costas, errou muito passe. No primeiro tempo, o Ferreirinha levou vantagem em praticamente todas as jogadas em cima dele, né? Todas. Errou bastante passe, a gente via que hoje, acredito que não é uma característica dele no campeonato, mas hoje ele não foi muito à frente. Ele sempre buscava uma jogada mais para trás. Talvez até pela preocupação que ele teve com o Ferreirinha, que o Ferreirinha é um ponta que joga muito aberto, né? E ele ficou preocupado de sair e não conseguir dar cobertura, né? Exato. E como não conseguiu realmente parar o Ferreirinha, hoje talvez tenha sido a pior partida dele realmente, né? O Bastos não fez uma partida no mesmo nível que ele está acostumado a fazer, mas assim, num contexto geral, talvez o erro mais grave que tanto ele quanto o Barbosa tenham cometido tenha sido no lance do segundo gol, exatamente no gol do Ferreirinha. Por quê? Porque o Botafogo estava atacando e eles estavam os dois praticamente na linha de meio campo. E sem necessidade, porque o Botafogo estava no ataque e não precisava deles estarem naquela posição. Ainda houve um erro
do meio campo, porque a bola quicou e os jogadores não conseguiram fazer o corte. O pênalti é um lance que eu particularmente achei que foi pênalti, mas na narração o Lédio Carmona disse que ele não marcaria pênalti, então pênalti vai ser sempre essa coisa, né? De um lance duvidoso. Um acha que é, o outro acha que não é, mas na minha concepção foi pênalti, mas é um erro que o Bastos cometeu, que muitos jogadores cometem. O Barbosa, apesar dessa falha, na minha concepção, né, ali do lance do segundo gol do São Paulo, fez uma bela partida, conseguiu conter bem ali as avançadas do São Paulo e não comprometeu muito. Não sei se o Mário tem o mesmo pensamento que eu, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que a parte da defesa acho que tá ok. Acho que o Cuiabano fez uma partida justa, uma partida honesta, fez um gol, não comprometeu lá atrás. Teve erros de passe sim, mas acho que isso foi algo comum para o time todo no dia de hoje. Então acho que o Cuiabano seria um nota 7, digamos ali, pelo gol que fez, né? A parte defensiva dele foi ok, não comprometeu muito. Acho que o grande problema do Botafogo hoje foi o miolo de meio campo, tanto com os que começaram, tanto com os que terminaram. A gente estava comentando na hora do jogo que o time renovou o fôlego, mas não renovou o fôlego, porque se manteve igual. Era um time que deu muito espaço, são jogadores que podem fazer algo muito além daquilo que fizeram. Acho que o maior problema do Botafogo hoje, que não teve os 3 pontos, foi por conta do miolo de meio campo. Acho que foi um time muito espaçado no meio campo. E a gente observa o seguinte, ele trocou todo o meio campo, né? Aqueles homens de marcação ali, né? Saiu o Tietê, saiu o Marlon Freitas, saiu o Gregory, mas o time não conseguiu ganhar fôlego, né? A gente viu que o São Paulo estava ali batendo, e o time não conseguiu ganhar fôlego, né? Então isso também foi uma coisa muito ruim. O time ficou espaçado em alguns momentos do jogo, ficou muito espaçado, e a gente comentava aqui, né, durante a transmissão, que não pode dar muito espaço. Toda hora o jogador do São Paulo conseguia total liberdade para poder fazer os cruzamentos na área. E um time que tem um Luciano, que tem um Lucas. O Lucas teve muito espaço, toda hora ele vinha carregando e foi pouco combatido. Então, assim, eu acho que faltou uma pegada maior nesses homens de meio campo do Botafogo, tá? Faltou uma pegada maior. O Savarino foi um jogador, assim, na nossa concepção aqui, a gente conversando durante a transmissão, foi um jogador inoperante, e às vezes a gente tem dificuldade de entender um pouco aquilo que Arthur Jorge quer no jogo. Claro, a gente não acompanha o dia a dia, não sabe como o time está desenrolando nos treinamentos, como que o jogador tem feito, mas a gente fala daquilo que a gente vê durante as transmissões. O Savarino não acrescentou hoje e teve uma excelente oportunidade no final do jogo, e a gente percebeu nitidamente que estava faltando perna, e já estava faltando perna desde o primeiro tempo. Talvez se tivesse saído no intervalo não seria nada demais. Não teria sido nada demais, e a gente não entendeu como que ele levou o Savarino até o final do jogo. Nós não ficamos aqui nessa dúvida. Então, assim, o Luiz Henrique pode ter demonstrado cansaço, mas até a hora que ele foi substituído, ele demonstrou, todo o futebol que a gente está acostumado a ver. Ele, foi à frente, driblou, fez cruzamento. A melhor chance do segundo tempo que o Botafogo teve saiu do pé dele. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes fica com dificuldade de entender por que um jogador que não está conseguindo produzir vai até o final e um outro que, mesmo cansado, está produzindo, tenha que sair. Mas certamente Arthur Jorge, que tem feito um excelente trabalho no Botafogo, ele sabe o motivo pelo qual ele fez isso. Nós não podemos aqui também criticar o treinador por conta disso. Ele vive o dia a dia, ele sabe o que é melhor, né? Agora, assim, falando de Luiz Henrique, de Cuiabano, especificamente desses dois jogadores que foram, assim, ao nosso ver, talvez os dois melhores jogadores, né? Cuiabano conseguiu dar uma consistência na marcação, claro, foi batido algumas vezes, mas é natural, mas apoiou muito bem, fez um gol e perdeu uma excelente oportunidade também no segundo tempo, que a bola caiu num pé bom, mas mesmo assim ele não conseguiu finalizar legal. E Luiz Henrique, né, aquela movimentação toda que a gente está acostumado a ver. O Tiquinho Soares teve muita dificuldade no domínio da bola, principalmente no primeiro tempo,
mas conseguiu fazer algumas boas jogadas, a gente tem que ser justo. Foi a pessoa que cabeceou a bola quando a bola toca na mão do zagueiro do São Paulo e consegue o pênalti e finalizou o pênalti muito bem. Então, assim, é um jogador... Deu assistência para o Cuiabano. Ainda deu assistência para o Cuiabano. Então, assim, tu botaria aí o Tiquinho, o Cuiabano e o Luiz Henrique como os melhores jogadores hoje na partida. Foi uma partida dificílima, sabíamos que seria assim. Se fosse pela nossa vontade, o Botafogo ganharia todos os jogos, porque nós somos torcedores do Botafogo, porém a gente sabe que vai ter terão jogos que nós não vamos conseguir vencer, vamos empatar e outros até possivelmente derrotas, porque num campeonato longo e dificílimo como é o Campeonato Brasileiro, onde tem equipes aí muito qualificadas, nós sabemos que é um tanto quanto difícil você levar até o final vencendo todos os jogos. O que nós temos que fazer é manter essa pegada. Hoje, no segundo tempo, não foi bom, mas o primeiro tempo foi muito bom. Então, que a gente consiga tirar um exemplo do que foi o jogo de hoje e tentar acertar aquilo que ficou dificultoso aí no segundo tempo. Essa é a avaliação que a gente faz do jogo. Os jogadores que entraram, como nós dissemos, não mudou, né, o ritmo. Não sei se o Mário acha que mudou, não sei, você acha que... Não, eu acho que não mudou e acho que ainda é cedo para fazer uma avaliação desses jogadores que entraram. Claro que em relação ao jogo de fato não mudaram, mas eu acho que é cedo para dizer sobre o jogador em si. Acho que seria até injusto um pouco, por exemplo, o Carlos Alberto, tanto tempo sem jogar pelo Botafogo, jogar um campeonato de alto nível, estava na Bélgica, mas a gente sabe que o nível é baixo. O Alan, que vem de um campeonato elite do país, mas a gente sabe que também é um país que é embaixo no futebol, a mesma coisa do Igor Jesus. Para o jogo em si não agregaram, mas a gente sabe que é um início ainda desses caras voltando. Exatamente. Né? Dos que entraram, o Cauê, que está acostumado a entrar, mas também não teve muita oportunidade, faltou pouco tempo. Não teve tempo. Na verdade, o Alan, o Cauê, eles não tiveram tanto tempo assim, né, para poder desempenhar. Também. O Carlos Alberto também não teve e tal. O Danilo, que entrou depois, na minha concepção, entrou bem. Teve marcou tempo bem. Para mostrar, né? Exato. Tirou uma bola do Lucas agora no final do jogo. Então entrou bem. Mas acho que mesmo assim só ele não conseguiria oxigenar o meio campo inteiro, que foi o que a gente falou que achou que faltou. Mas no mais acho que a avaliação é essa, tudo que meu pai falou eu acho também. E acho que é isso, um pouco dessas dúvidas de quem substituir. Eu não substituiria o Luiz Henrique, sim o Cuiabano, mas a gente sabe, o Savarino. Mas a gente sabe também que o Luiz Henrique vem numa dificuldade física desde o início do campeonato. Tem jogado com muita dificuldade, né? A gente vê que mesmo assim tem produzido muito, né? Por mais que ele tenha feito grandes jogos contra o Palmeiras, contra o Galo, a gente vê que é um cara que tá sentindo alguma coisa. Ele não tá 100%, alguma coisa ele tá sentindo. Não vai pra mídia, até porque também para não causar aquele burburinho todo que a gente sabe que causa, mas é um cara que a gente sabe que tá sentindo, talvez essa seja a opção do treinador. Mas hoje, de fato, a partida do Savarino foi muito abaixo. E talvez ali não era uma jogada muito simples, mas acho que dava para ter concluído melhor ali no final. E no mais é isso. Acho que foi como eu falei no início do jogo, por mais que a gente saiba que dava para ganhar, a gente sabia que dava para ganhar, porque o primeiro tempo foi muito bom. Acho que não dá para dizer que perdemos 2 pontos. Acho que por ser fora, por ser um time igual ao São Paulo, acho que nós... ganhamos um ponto, somamos um ponto para caminhar. É verdade, a realidade é essa, nós somamos um ponto, né? E agora é aguardar sábado, que nós vamos enfrentar o Cruzeiro no Engenhão e contamos com 3 pontos. Nós precisamos ganhar esse jogo, até porque nós fomos derrotados pelo Cruzeiro no primeiro turno e temos total condição e muita necessidade de vencer esse jogo para não deixar os adversários encostarem. Galera, no mais foi isso. Não foi o resultado que queríamos, mas continuamos na luta aí rumo ao título de 2024. Forte abraço a todos. Saudações alvinegras, valeu!